Bleach tá de volta com a sua segunda parte da sua última temporada, e esse primeiro episódio já foi incrível, cheio de novidade, apresentação de personagens antigos e de novos personagens que acabaram mudando de lado. Então, já sabe, eu sou o Alisson, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal, deixa o like no começo do vídeo para estar nos ajudando, e bora falar sobre isso e deixar de enrolação, porque é Bleach, né, meu pai? Bora nessa. O episódio começa mostrando o Rei Quincy, ainda um bebezinho, e toda a sua ligação com os outros Quincy's. Esse comecinho aqui me fez meio que entender que tudo vem dele. É mostrado isso, dá pra perceber que é isso que eles querem mostrar, que tudo vem dele, desde quando ele é criança, desde quando ele nasceu. Toda a linhagem dos outros Quincy's vem dele, ele é o pai de todos, por isso que ele é quem ele é. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso só vendo essa pequena parte. Mas bem, depois disso é mostrado o Palácio do Rei das Almas, e lá o Ichibei tá falando com o Ichigo sobre como a Sociedade das Almas sofreu muito danos, porque em 1000 anos de paz acabou enfraquecendo os ceifeiros. O Ichigo fala que mesmo assim, nesses 1000 anos, eles ficavam apenas observando lá de cima. E o Ichibei diz que é parte do trabalho deles só observar. E agora também era treinar ele, porque com toda certeza eles vão voltar. Num futuro próximo, mas eles vão voltar. O Ichigo entende esse recado e agradece por toda aquela ajuda que recebeu dele e diz que vai voltar para a Sociedade das Almas. O Ichibei diz que se ele voltar, ele vai morrer, porque no nível que ele está agora, ele não é capaz de vencer o Rei Quincy. E o Ichigo fica surpreso com essa novidade, porque na cabeça dele ele já estava muito mais forte, já que ele descobriu a sua verdadeira Zanpakuto com a sua verdadeira Bankai. Mas ele ainda é muito fraco para lutar contra o rei. E nessa hora é mostrado o Recomundo com todos os Quincy's reunidos para receber o rei deles. E ele faz um discurso sobre como no passado eles foram atacados e aniquilados pelos ceifadores. Mas agora era a hora da batalha final e ela iria começar. E eles iriam exterminar todos os ceifadores e restaurar a honra dos Quincy's. Mas antes da batalha final começar, ele tinha um aviso. Então ele chama o Uryu e o nomeia como o seu sucessor. E todos os Quincy's ficam espantados com essa notícia, porque ali ninguém conhecia o Uryu. E do nada aquele cara já ia ser o próximo líder deles. E eles ficam ali cochichando baixinho, mas o rei diz que não vai aceitar objeções. E que logo eles vão entender o porquê ele foi escolhido, já que o Uryu vai usar o seu poder na batalha. Então assim eles vão entender por que ele foi escolhido. Depois de falar isso, o Yurabara sai de lá e a Bambieta, sem entender o que estava acontecendo ali, também vai sair de lá. E ela vê um dos Quincy's e chama ele pro seu quarto. E depois do ato, ela vai e desvive o cara. E se você quer saber por que ela fez isso, aqui no canal tem um vídeo sobre todos os Ten Ritters. Se você quiser conhecer eles, cada um deles, seu poder, vai lá depois de terminar esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá completíssimo com todos mesmo. Voltando para esse episódio, as garotas chegam lá no quarto e vê ela fazendo aquela bagunça. Até reclamam com ela porque ela tava matando todos os caras bonitos. E todos os Ten Ritters se reúnem em uma sala para discutir o que tinha acontecido ali, porque eles até agora não estavam entendendo. E de todos que estavam revoltados com aquela situação, o Busby é o que estava mais irritado e decide ir atrás do rei para saber por que ele fez isso. Mas antes dele sair, o Jugran aparece e impede dele continuar indo. Então o Busby pergunta por que ele não fez nada, porque se ele tivesse se tornado o sucessor, eles todos teriam aceitado isso na de boa. Mas como não foi ele, eles estavam revoltados por isso. O Jugran diz que aquela foi a decisão do rei, então ele só tem que concordar com isso. E é claro que o Busby ele não aceita isso e diz que se o Jugran for tão fraco assim, ele tem que renunciar ao seu cargo e já vai atacando ele. Mas antes de acertar, uma esfera acaba aparecendo no meio dos dois e o homem começa a falar pro Busby se acalmar. E porque senão ele iria morrer, porque ele sabe a força que o Jugran tem. Enquanto isso, o Uryu ele recebeu o sangue do Rei Quincy, mas antes do ritual começar, ele aproveita e faz uma pergunta: por que ele foi escolhido como sucessor do rei? E o rei diz que ele teve um bom motivo para essa escolha e pergunta se o Uryu não consegue adivinhar qual motivo foi esse. Então ele faz uma pergunta: por que o Uryu ainda estava vivo? Enquanto o Uryu se lembra de tudo o que aconteceu,
O Yhwach diz que ele foi o único Quincy que conseguiu sobreviver ao Wash Valley, que foi o grande extermínio de Quincy que aconteceu. O Ryu diz que desde que perdeu a sua mãe naquele dia, se pergunta por que só ele conseguiu sobreviver. E as respostas para essas perguntas estavam no diário do avô dele. E que ele sabe que Quincy's e ceifeiros não podem se dar bem. E é mostrado também nessa mesma hora, enquanto ele está falando isso, imagens, lembranças dele mais do Ichigo, deles dois juntos, enquanto ele fala essa barbaridade. E também continua falando que naquele livro tinha resposta para quem ele realmente era. Por isso que ele cortou todos os laços que ele tinha para estar ali e lutar contra os ceifeiros. Então ele bebe o sangue. E o rei concede a ele uma Shrift, a mesma letra que ele tem, que é a letra A. Então, meu filho, é por isso que ele foi escolhido como sucessor. Ele também tem a letra A. Agora só resta saber qual poder que ele vai conseguir depois de beber o sangue do rei. Ainda ali no Goeikomundo, Urahara e Orihime ainda estão pesquisando as coisas. E junto dele está o Sado e também uma pessoa misteriosa que não aparece, ficando o tempo todo nas sombras. Ou seja, tem mistério aí. E a Orihime, ela fica pensando como será que o Ichigo está se saindo. E ele é mostrado, é claro, se preparando. E o Ichibei também aparece lá no quarto junto com ele, falando que o Ichigo ainda não pode derrotar o Rei Quincy, porque ele é apenas um ceifeiro, então ele tem que evoluir para se tornar algo a mais do que isso. E com isso, os dois vão começar o seu treinamento em um local sagrado, que não pode entrar sem a permissão do próprio Rei das Almas. E lá será um teste para saber se o Ichigo conseguirá ou não ultrapassar um ceifeiro. O Kyoraku também é mostrado, e ele está preocupado com o Ichigo, já que ele foi levado pelo Ichibei. E o Kyoraku pensa que o Ichibei é uma pessoa muito astuta, e que ele pode ter feito isso sem pensar no bem da Sociedade das Almas. Mas ele diz que isso é apenas coisa da cabeça dele, já que parece que ele não se dá muito bem com o Ichibei aí não. Mas ele próprio diz que isso é só coisa dele, e que eles têm que fazer o que eles podem de lá mesmo. E o Hiraku também é mostrado pedindo ajuda para Hiyori, porque ela era a única que poderia ajudar ele. E ele estava literalmente implorando para ela ajudar, para ela poder fazer esse favor, e mesmo contra sua vontade, ela decide fazer isso. Mas ela não vai sozinha, então ela reúne todos os que estavam ali e parte para arrumar esse problema, que é uma distorção entre a Sociedade das Almas e o mundo dos vivos. A Rukia e o Renji também aparecem, eles estão no meio de um treinamento e dá pra perceber que eles estão se esforçando muito ali, já que eles estão até suando de tanto treinar. Até que a Rukia recebe uma ligação avisando que o Byakuya já estava melhor, já tinha conseguido acordar, e eles dois ficam muito felizes com essa notícia, mas logo o Ichibei aparece ali naquela sala e convida os dois para irem treinar junto com ele na próxima sala. Já na Terra, os amigos do Ichigo estão falando que faz tempo que eles não aparecem, já que eles estão dando falta de todos eles. Ichigo, Orihime, do Sado, do Ryu, então eles estão sentindo a falta deles. Mas logo eles pensam por si mesmos que pode ter acontecido alguma coisa na Sociedade das Almas e eles estavam lá para ajudar. E bem nessa hora, o Kyoraku aparece para falar com eles. E ele quer que os amigos do Ichigo vão dizer adeus a ele. E todos eles ficam assustados porque isso foi muito repetido. Eles pensavam que o Ichigo estava de boa lá, mas não era bem assim. E o Kyoraku, ele explica isso, que o Ichigo está na Sociedade das Almas para ajudar eles a defender o local. E agora mesmo, ele estava em um local especial, dentro de um local especial, já que ele está no Palácio do Rei das Almas, e um local mais especial ainda. Mas ele tem certeza que o Ichigo vai conseguir voltar de lá bem. Mas o que preocupa ele é não saber com que tipo de poder ele retornará de lá. Porque, dependendo do poder, pode afetar o mundo humano. Então, eles não poderão permitir que o Ichigo retorne para lá. E os amigos do Ichigo não aceitam aquela situação. Mas, como é mesmo explicado por eles próprios, tudo isso é apenas uma suposição. Eles só estão imaginando algo que pode acontecer, assim como também pode não acontecer. Ele pode sair de lá com um poder muito grande, mas ainda conseguir voltar para o mundo dos humanos. E para tentar ajudar o Kyoraku, ele dá um passe para cada um deles, para que eles possam visitar o Ichigo caso o pior aconteça. E isso dá pra ver como de boa é o Kyoraku, porque ele foi até lá, sendo que agora ele é o capitão da primeira divisão, ele próprio foi até o mundo dos humanos
só pra fazer esse favor pro Ichigo e pros amigos dele. Já ganhou um ponto comigo. Depois disso, acontece uma das cenas mais loucas desse anime. Muito interessante. Com Orihime no Roikomundo, pensando como as coisas estavam calmas, que parecia que não tava nem acontecendo uma guerra. E mostra esse ar de calma. E tudo é revirado do avesso, com completo caos, com a sociedade das almas desaparecendo do local e sendo levada por Recomundo, e os Quincy's invadindo o local, ou seja, foi de uma paz e tranquilidade com um absurdo total, um caos absoluto. E lá no topo, ao lado do Jogra e do Ryu, o rei Quincy conta aquela música que conta a história dele. Em 900 anos, o rei recuperou o seu pulso. Em 90 anos, a sua sanidade. Em 9 anos, a sua força. E o final, que não tinha sido revelado até agora, é: em 9 dias, ele recuperou o mundo. Terminando magnificamente. Eu arrepiei nessa cena, arrepiei demais, porque agora vai ser pauleira atrás de pauleira. Espero que vocês estejam muito empolgados para essa temporada. Dá pra ver que eu tô aqui animadíssimo. Espero que vocês também estejam. E por favor, se inscrevam aqui que vai ter Bleach. Então já sabe, se inscreve, comenta o que você achou, deixa o like no final dos vídeos se ainda não deixou. E eu jogar aquele jeito, tudo, valeu, falou e tchau.